Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nessa quinta-feira estou de volta para comentar com vocês dois assuntos principais, tentando dar sequência à nossa ideia de vídeos diários, dividindo os poucos assuntos do Santos nessa semana em que o time ganhou a super folga de 4 dias e também neste período sem jogos até a estreia no Brasileirão, no dia 30 de março contra o Vasco em São Januário. Hoje nós vamos falar sobre a possível chegada de William Arão e também de uma provável compra em definitivo do Santos de um jovem jogador que inicialmente pertence ao Guarani, mas que está impressionando o técnico Pedro Caixinha e deve ser comprado por uma quantia que, para os padrões do futebol brasileiro, são irrisórios, tá bom? E eu vou tentar amanhã trazer uma informação, um vídeo sobre uma informação sobre o Neymar, que está repercutindo bastante, informação que passou a circular nas últimas horas, e se tudo der certo, no final de semana, não sei se no sábado ou no domingo, eu não gosto de prometer aquilo que eu não posso cumprir, mas um vídeo sobre as finanças do Santos. Alô, meu amigo Reinaldo, você que pediu um vídeo sobre as finanças do Santos, a gente vai debater isso. Parece que vazou o documento aí do balanço financeiro do Santos do ano passado, e aí, se eu conseguir ter acesso a isso, nós vamos trazer aqui, porque foi um dos pedidos dos nossos inscritos, especificamente o grande Reinaldo, inscrito aqui do nosso canal de longa data. Tá bom, gente? Antes, vamos àqueles recados que vocês já sabem. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva e ative o sininho para não perder nada do que nós publicamos. Vídeos, análises, pós-jogo, lives, etc e tal, ative o sininho que você não perde nada. Aliás, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal recentemente, rumo aos 10 mil, faltam 500, e aí nós chegaremos a essa marca quando haverá um novo sorteio de camisa oficial do Santos. Não esqueça do seu like, que é muito importante para o YouTube impulsionar o nosso conteúdo, comente sobre esses dois assuntos e compartilhe o nosso conteúdo. E por fim, se você quiser e puder ajudar ainda mais o nosso canal, você pode se tornar membro no botão Seja Membro aí embaixo, ou se quiser enviar um Pix de qualquer quantia que está aparecendo aqui na barra ocanalfilhodepeixe@gmail.com. A casa agradece. Tá bom? Gente, bora falar então sobre William Arão. E para falar de William Arão, eu vou compartilhar a tela aqui, porque vocês sabem que eu gosto de dar o crédito das informações. Então vamos começar com Wagner Frederico, ele que é jornalista e cobre o dia a dia do Santos e, aliás, tem um canal aqui no YouTube. Informação publicada no dia 20 de março, também conhecida como hoje, 00:45. O homem foi dormir tarde, hein? Diz a informação do Wagner: o volante William Arão tem acordo apalavrado para defender o Santos a partir de julho, que é quando abre a janela. O jogador de 33 anos era para chegar ao Peixe no início do ano, mas por detalhes burocráticos teve de adiar sua contratação. Arão atua pelo Panathinaikos e encerra esse vínculo dia 30 de junho. Tá bom? Então vamos lá. William Arão. O que eu acho de William Arão? Ótima contratação, se de fato for confirmado. E por que eu digo isso? Vocês viram que o Wagner escreveu que o acordo está apalavrado. E os inscritos mais críticos e os mais atentos do canal vão dizer: ah, André, mas entre apalavrado e assinado tem uma distância grande. No Santos, até o que é confirmado, a gente tem um pé atrás. E é verdade. O melhor exemplo disso é o caso Thiago Maia, que esteve confirmado, oficializado 1 milhão de vezes. O cara até veio de Porto Alegre para São Paulo e no final das contas ele foi devolvido ao Internacional. Mas, em se confirmando essa notícia de que o William Arão chegaria no meio do ano, eu acho uma baita contratação. Perguntas que você pode estar se fazendo nesse momento. André, por que não agora, se a janela de transferências está aberta? E eu te explico. A janela de fato está aberta até o dia 11 de abril, mas é a janela de exceção que permite transferências apenas entre jogadores do Brasil e que disputaram os campeonatos estaduais. Então o jogador precisa estar em território brasileiro e precisa ter sido inscrito no campeonato estadual. Ele não precisa ter entrado em campo nenhuma vez, mas ele teria que ter o seu nome inscrito na respectiva federação, paulista, carioca, pernambucana, baiana, etc e tal. Então, como o William Arão joga num time da Grécia,
não pode ser contratado agora, só na janela de transferências internacionais que abre no começo de julho. Tá bom, gente? E sobre o William Arão, primeiro, não vou ser leviano aqui de dizer que estou acompanhando o potente futebol grego. Não, jamais. Mas fazendo uma breve pesquisa aqui, ele segue sendo titular, ele tem sido titular desde que chegou à Europa, era titular absoluto no Flamengo, quando foi ao Fenerbahçe da Turquia, onde o Jorge Jesus estava, aliás, na época, foi titular, no Panathinaikos é titular, é um jogador versátil. Aliás, eu reparei que o William Arão foi titular nos 2 confrontos do Panathinaikos contra a Fiorentina na Conference League, e aliás jogou como zagueiro. Mais informações sobre isso já já. Jogou numa linha de 3 e numa linha com 4 defensores. Então, é versátil, tem sido titular, inclusive nas competições internacionais do continente europeu. E já que falei sobre a versatilidade, é importante lembrar que no Flamengo ele jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante, mas também jogou na zaga e jogou muito bem, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então é um jogador veterano, é verdade, 33 anos, mas muito bom de bola. Eu não tenho acompanhado o futebol grego, mas se o William Arão conseguir repetir o que ele fazia no Flamengo, olha, ele é um jogador das primeiras prateleiras do futebol brasileiro. E tem, como eu disse, a versatilidade. Eu acho que o Santos precisa de um volante? Acho. Mas eu acho também que o Santos precisa de um zagueiro. E ao contratar um jogador que pode ser 2 em 1, é o melhor dos mundos. E, gente, qual foi o último volante que o Santos tentou contratar? Thiago Maia. Era um bom jogador? Excelente. Eu aprovava a contratação? Sem dúvida nenhuma. Mas custaria 6 milhões de euros. O William Arão é tão bom quanto o Thiago Maia. Acho que o Thiago Maia entrega algumas coisas que o William Arão não entrega, mas é verdade que o William Arão entrega coisas que o Thiago Maia não entrega, por exemplo, a versatilidade de poder jogar na zaga, mas são jogadores de níveis parecidos, pelo menos na minha opinião, quero saber se você concorda, e o William Arão chegaria de graça, ou seja, ele é tão bom quanto o Thiago Maia e custando 6 milhões de euros a menos. Para mim, é um excelente movimento se ele for concretizado. Agora, eu vou, como diria o outro, jogar aquela bomba e sair correndo, trazendo um jogador de 33 anos que não deve ganhar um salário tão baixo assim. Será que o Santos vai deixar o João Schmidt ir embora? Porque nós falamos sobre o João Schmidt no vídeo de ontem. Quem não viu, vai ficar aqui, ó, num cardzinho no final do vídeo e eu vou tentar colocar no primeiro comentário fixado. João Schmidt está com seu contrato acabando, que é um contrato longo, mas o Santos, aparentemente, segundo Wagner Frederico, se apalavrou com o João Schmidt. Será que um vem e o outro vai embora? Descobriremos em breve, tá bom? E antes de dar sequência para registrar o segundo e último assunto do vídeo, tá gostando desse vídeo? Tá chegando aqui pela primeira vez? Muito prazer, eu sou o André Siqueira, você está no canal Filho de Peixe. Se inscreva aí, não custa nada, é de graça e não dói, não arranca pedaço. Se inscreva, deixa o seu like, não deixou o like ainda? Clica aí no like, eu vou esperar você, faz isso aí. Já fez? Então beleza, muito obrigado. Comente o que você está achando desse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo rumo aos 10 mil inscritos para que nós possamos continuar crescendo cada vez mais. E se quiser, se torne membro aqui do nosso canal, eu vou te agradecer e muito. E para fechar o vídeo, dados esses recados intermediários, vamos falar sobre Rafael Freitas, é um jogador de 19 anos que está no elenco santista, emprestado até o meio do ano. Ele pertence ao Guarani, clube com o qual ele tem contrato até 2027, mas ele impressionou o treinador Pedro Caixinha. Lembrando, ele tem jogado, aliás, o brasileiro sub-20, mas treina com um profissional, que isso dá outra rotação para o jogador. Viver o ambiente do profissional jogando na base, você fica muito mais pronto para as disputas. E o Santos deve comprar o jogador, segundo a Laura Marcelo do Diário do Peixe e também o Lucas Rossafa, que é um jornalista setorista do Bragantino, não, desculpe, gente, da Ponte Preta e do Guarani lá em Campinas. Ele trabalha cobrindo esses dois clubes e trouxe essa informação também no seu Twitter. E para o Santos contratar esse jovem jogador, a quantia é irrisória, 1,2 milhão de reais. Para um clube de futebol, não é nada. Só o salário do Furt é maior do que o valor que o Santos tem que desembolsar para contratar esse jogador.
No atual ano de 2025, o Rafael Freitas, que entrou no amistoso contra o Curitiba, aliás, ele tem os seguintes números: 5 jogos e 5 gols. Foram 3 jogos e 3 gols na Copinha e 2 jogos e 2 gols no Brasileirão Sub-20, que acabou de começar. Então, 5 jogos e 5 gols. Números excelentes, sobretudo em se tratando de um atacante. E no ano passado, somando, aliás, inclusive a sua passagem pelo Guarani, de onde o Santos o pegou emprestado, foram 18 jogos com 6 gols, sendo eles 3 gols em 6 jogos pelo Paulistão Sub-20, 4 jogos na Copinha do ano passado e 3 gols. Ele jogou também 2 partidas pelo Brasileirão de Aspirantes, já com o Santos, mas com uma minutagem baixa, vindo do banco, e não marcou nenhum gol, e jogou 6 jogos pelo Guarani na Série B, no começo da Série B, e não marcou nenhum gol. Então é uma aposta, e eu acho que faz sentido o Santos fazer essa movimentação. É um jogador que já está inserido no ambiente de profissional, tem o aval do técnico Pedro Caixinha e por um custo baixíssimo. Por mim, tudo bem. E você, o que acha dessa contratação? Diga aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça do seu like. Amanhã a gente volta com mais informações sobre o Neymar e vamos procurando assuntos para continuar movimentando o canal, atendendo aos pedidos dos inscritos e também para deixar você bem informado até o Santos estrear no Campeonato Brasileiro, quando as nossas lives estarão de volta. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência mais uma vez, obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal nos últimos dias. É só o começo, rumo aos 10 mil inscritos, o céu é o limite. Mas ajude o canal Filho de Peixe a crescer, porque aqui o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.